E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química. Vamos continuar com um conjunto de aulas sobre soluções do nosso curso de Química Geral para o ensino superior. E nesta aula a gente vai comentar um pouco mais sobre o processo de formação das soluções, o processo de dissolução, a solubilidade do soluto no solvente, na formação das soluções, e também falar um pouco do ponto de vista energético para a formação dessas soluções. A entalpia de solução, entropia da solução, e por fim terminar com a parte de como que a solução pode se formar espontaneamente ou não. Beleza? Quer aprender um pouquinho mais sobre isso? Vocês sim, vem comigo então. Vamos lá então, pessoal, continuando com o conjunto de aulas sobre soluções. A partir dessa aula, a gente vai dar um foco um pouco maior para explicar como que ocorre a formação das soluções, né? O processo de dissolução, como que ocorre, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista também mais focado na energia, né? Do ponto de vista energético. E comentar alguma coisa também sobre a solubilidade, né? Quando é formada uma solução, sobre a solubilidade de uma maneira geral e solubilidade dos gases também. E vamos terminar essa aula falando um pouco do ponto de vista energético. Vamos lá, então. Quando a gente fala de uma solução ela se formando, normalmente é quando, vamos dizer assim, uma substância ela se dissolve em outra, né? Só que quando ocorre esse processo de dissolução, normalmente o soluto que está sendo dissolvido, que, claro, pode ser um soluto sólido, um soluto líquido, às vezes um soluto gasoso, como também a solução formada pode ser uma solução sólida, líquida ou gasosa, vai depender do soluto do solvente que estão envolvidos, né? Mas uma coisa que ocorre em todas as soluções é que o soluto, que é normalmente componente que está em menor quantidade na solução, lembra? Ele normalmente afeta as propriedades físicas do solvente. Então a gente vai ver a partir desta aula e da próxima que as propriedades físicas, normalmente do solvente, quando tem soluto envolvido, ou seja, forma uma solução, normalmente elas vão ser alteradas. E a gente vai conversar melhor sobre cada uma das principais, vamos dizer assim, mudanças físicas que ocorrem. Só que vamos comentar agora como que é a natureza molecular, do ponto de vista molecular, como que ocorre uma dissolução. Então vamos começar dando um exemplo de uma dissolução, por exemplo, de glicose em água. Então, quando a gente dissolve um açúcar como a glicose, né, que é uma molécula orgânica que tem carbono, hidrogênio, oxigênio, e que normalmente quando a gente dissolve moléculas de glicose em água, por exemplo, as moléculas de glicose, quando elas estão no estado sólido, elas formam como se fosse um cristal de glicose com várias moléculas interagindo uma com a outra, e formando um cristal que fica no estado sólido, né? Aí o que acontece? Quando esse cristal entra em contato com as moléculas de água e é dissolvido, o que que ocorre normalmente? Normalmente as moléculas de água se aproximam, né, desse cristal de glicose que a glicose está interagindo uma com a outra. Aí quando as moléculas de água se aproximam, o que que vai começar a ocorrer? Vai começar a ocorrer ligações de hidrogênio entre as moléculas de água e as moléculas de glicose que estão na superfície do cristal. E quando começar a ocorrer essas ligações, as moléculas de água, como elas estão ali, muitas moléculas de água envolvendo o cristal de glicose e interagindo com ele, quando elas vão interagindo com as moléculas de glicose da superfície, elas vão começar a puxar essas moléculas de glicose que estão interagindo uma com a outra no cristal, e quando puxa, o cristal vai se desfazendo, essas interações entre glicose e glicose vão se quebrando, e vão tendo novas interações entre glicose e água, com a água envolvendo essas moléculas de glicose. Então, a natureza molecular de qualquer processo de dissolução se baseia nisso, de interações sendo quebradas entre as moléculas que estão interagindo entre si no soluto, e novas interações sendo formadas quando o solvente começa a interagir com o soluto. Podemos também
explicar também do ponto de vista de quando se dissolve um composto iônico, como, por exemplo, um sal, o cloreto de sódio, que acontece de uma maneira muito similar com a da glicose, só que no caso do cloreto de sódio, lembrando que as interações que faz o cloreto de sódio ficar no estado sólido, na forma cristalina, são interações do tipo iônica, né? Os íons sódio e Na+ interagem com os íons cloreto, Cl-. Essas interações fazem formar uma rede de cloreto de sódio que forma uma estrutura cristalina e faz com que ele fique no estado sólido, né? Na temperatura ambiente, por exemplo. E quando as moléculas começam a interagir, as moléculas de água, por exemplo, com essa estrutura cristalina do cloreto de sódio, que vários sódios estão interagindo por ligação iônica com os íons cloreto, o que vai acontecer? Essas ligações iônicas vão começando a se quebrar entre o Na+ e o Cl-, que formam o sólido, e vão começando a formar interações com as moléculas de água que vão envolvendo esses íons, o Na+ e o Cl-, e quando isso ocorre, o sólido do cloreto de sódio começa a se dissolver na água. Eu até coloquei aqui um videozinho para mostrar para vocês, de uma maneira mais animada, como que ocorre esse processo. Então, começando esse videozinho, o que vai acontecer então? Vai ser adicionada vamos dizer assim, um cubinho, né, de cloreto de sódio, por exemplo, no estado sólido, em que, se vocês forem ver essa aproximação, nesse cubinho tem a estrutura cristalina, a rede cristalina de Na+ e Cl-, e quando as moléculas de água vão se aproximando, o que elas vão fazendo? Elas vão dissolvendo o Na+ e o Cl-. A parte positiva da água, que estão nos hidrogênios, se interagem mais com o Cl-, né, interação entre carga positiva e negativa, e a parte negativa da água que está no oxigênio interage mais com o Na+ e faz com que dissolva o Na+ e Cl-, fazendo com que o sólido se quebre e os íons fiquem dissolvidos, envolvidos pelas moléculas de água. E como tem vários íons lá que ficam em movimento após a dissolução, é possível conduzir corrente elétrica, por exemplo, num caso como esse. Beleza? Que foi colocada essa lâmpada justamente para mostrar esse processo. Normalmente, esse processo de dissolução, tanto de um sal em água ou de moléculas como a glicose, que tem ligação covalente, né, em água, ele é acelerado se houver, por exemplo, agitação desse processo. Até porque a agitação faz com que as moléculas de água tenham uma movimentação maior, elas vão ter mais choque com a superfície do sólido que forma a estrutura cristalina, por exemplo, desse sólido, né? E aí, como elas interagem com maior frequência, normalmente mais choques, então normalmente acelera esse processo de dissolução, tanto de um sal quanto de um açúcar, por exemplo, quando eles são dissolvidos em água e com agitação. Beleza? Normalmente, quando a gente fala desse processo de dissolução, seja de moléculas em água ou mesmo de um sal em água que libera íons, existe normalmente um limite, né, dessa dissolução, que nesse limite é quando o solvente ele dissolve a capacidade máxima possível que ele consegue dissolver de soluto. Então, quando a quantidade máxima possível que o solvente pode dissolver do soluto é alcançada, a gente fala que essa solução está saturada. Então, sempre vocês ouvirão uma solução saturada de cloreto de sódio em água. O que é? É quando o máximo possível de cloreto de sódio foi dissolvido, por exemplo, na água. E quando chega nesse máximo, a solução a gente fala que ela está saturada. E normalmente a concentração máxima, por exemplo, de um sal ou das moléculas que estão dissolvidas no solvente, quando ela é alcançada, a gente vai falar que é o valor da solubilidade molar, que nada mais é que a concentração molar ou molaridade de uma solução saturada, ou seja, o máximo que um solvente consegue dissolver de um determinado soluto, né? Então, normalmente, quando chega numa condição como essa,
O soluto, quando ele é adicionado no estado sólido, ele fica em equilíbrio, né? Por exemplo, o precipitado aqui, ele fica em equilíbrio com os íons que estão dissolvidos em água. Então, o que vai acontecer num caso como esse, quando ele está em equilíbrio? Vai ser dissolvido o máximo possível de íons em água, por exemplo, e qualquer quantidade adicional que for colocada, por exemplo, do sólido depois que tem essa máxima quantidade de íons dissolvido, toda essa quantidade vai acabar precipitando e não vai se dissolver uma quantidade maior que essa, a não ser que mudem as condições, por exemplo, aumente a temperatura, coisa assim, que pode mudar essa questão da solubilidade, ou seja, muda essa solubilidade molar aqui caso seja alterada, por exemplo, temperatura, coisa assim. Mas se a temperatura for mantida, normalmente o soluto vai ter uma solubilidade molar no solvente, ou seja, uma concentração máxima que ele pode ter quando a solução fica saturada. E essa concentração é quando chega nesse limite do que o solvente pode dissolver do soluto. Então, esse limite a gente vai sempre chamar de solubilidade molar, que é essa concentração do soluto no solvente. Tá claro isso? Beleza. Então, normalmente o que ocorre então nesse processo de, de solubilidade do ponto de vista das interações que ocorrem? Normalmente, as atrações que ocorrem entre soluto-soluto, então seja num sólido iônico, como também moléculas, quando elas são adicionadas, por exemplo, para formar uma solução, normalmente quando eles estão na estrutura cristalina desse sólido, o que ocorre é atrações entre as moléculas de soluto-soluto, entre uma molécula e outra, ou mesmo entre um íon e outro, né? Se for, por exemplo, igual do exemplo do cloreto de sódio, Na mais Cl-, a interação entre esses íons. Então, essas atrações entre solutos são quebradas e substituídas por atrações entre soluto e solvente. Então, há atrações entre esses íons ou moléculas do soluto com as moléculas do solvente, por exemplo, se for em solução aquosa, com as moléculas de água. E o que acontece? Normalmente, esse processo ele é favorecido quando essas novas atrações que vão ser formadas, elas têm, vamos dizer assim, uma interação similar com a interação que tinha antes entre atração soluto-soluto. Porque aí vai ter um gasto energético que vai ser pequeno para que esse processo possa ocorrer. E aí ele vai ocorrer com maior facilidade. Então, normalmente, as interações entre moléculas, que a gente chama de interações intermoleculares, forças intermoleculares, entre soluto-soluto, se ela for similar às novas interações intermoleculares entre soluto e solvente, normalmente ela vai ocorrer com mais facilidade. Então, por exemplo, se essas atrações soluto-soluto são formadas por ligação de hidrogênio, né? E quando elas são substituídas pelas atrações soluto-solvente, elas continuam tendo o mesmo tipo de interação, de ligação de hidrogênio, por exemplo, esse tipo de processo vai ser facilitado de dissolução. Então, se a interação entre soluto-soluto for de força de London, que normalmente ocorre quando são interações entre moléculas apolares, né? E são substituídas pela interação soluto e solvente, também por forças de London, normalmente vai ser esse processo facilitado. E é daí que vem aquela regrinha que a gente sempre diz, né? Que semelhante dissolve semelhante. Vem justamente dessas interações. Que normalmente essas interações são similares antes e depois, normalmente esse processo de dissolução vai ser facilitado. E se for muito diferente, como por exemplo, no sólido ocorre ligação de hidrogênio, e quando ele vai ser dissolvido, troca por forças de London, por exemplo, entre o sólido e o soluto e o solvente, normalmente essa dissolução vai ser mais complicada. Que é o que ocorre, por exemplo, quando se tenta dissolver óleo em água, por exemplo. Normalmente se forma duas fases, um tipo de mistura como essa, porque essa dissolução é mais complicada, porque as interações que ocorrem entre as moléculas normalmente apolares que tem no óleo são muito diferentes das interações que seriam formadas entre
essas moléculas que estão presentes no óleo com a água. Então, teria um gasto energético tão grande para fazer essa troca, essa substituição das interações, que no final das contas acaba não ocorrendo de maneira satisfatória. Por isso que nesse caso não vale essa regrinha, né? De semelhante se dissolve semelhante. Então isso é importante a gente sempre destacar, né? Ok, só que normalmente se a gente falar de solubilidade de gases, por exemplo, se o soluto estiver no estado gasoso e ele for dissolvido em água, por exemplo, é comum também a gente associar que essa solubilidade ela pode ser influenciada, por exemplo, pela pressão do meio ou pela temperatura, e é o que a gente vai começar a analisar agora. Normalmente, quando a gente observa para organismos aquáticos, eles dependem, por exemplo, do oxigênio, muitas vezes, para respirar, né? Principalmente se eles dependem da respiração, né, aeróbica lá, se eles dependem do oxigênio para respirar, então normalmente precisa ter uma determinada quantidade de oxigênio dissolvido, por exemplo, em lago ou em onde tiver, né, vamos dizer assim, organismos aquáticos, e essa quantidade de oxigênio que está dissolvido que vai influenciar nesse processo de respiração desses organismos. Então tá aí uma importância tremenda de que os gases, como o oxigênio, tenham solubilidade, por exemplo, em água, que estão, por exemplo, nesses lagos, oceanos, rios e etc, né? Só que essa quantidade de oxigênio, por exemplo, se a gente for observar em lagos, mares, oceanos e tal, dissolvido na água, ela depende normalmente da pressão. Então, teve até um cientista, o químico William Henry, que ele fez um estudo de que ele observou a solubilidade de diferentes gases conforme ele ia variando a pressão nesse recipiente, então a solubilidade desses gases em água. Então ele fez essa avaliação, em que ele fez justamente essa medida, que como que alterava a solubilidade do gás conforme ele ia aumentando a pressão nesse recipiente. E o que ele observou? Que independente do gás, quando se aumentava a pressão sobre esse recipiente, a solubilidade do gás acabava aumentando linearmente conforme ia aumentando a pressão em cima desse recipiente. Então, a pressão influenciava de maneira muito direta em cima dessa solubilidade do gás. Então, aumento de pressão aumenta também a solubilidade do gás. O que significa dizer isso? Que se aumenta a solubilidade do gás, mais gás vai conseguir ser dissolvido em água, por exemplo, quando a pressão é aumentada. Só que a partir desses experimentos, como ele observou que além dessa questão da solubilidade dos diferentes gases ser diretamente proporcional à pressão, ele observou que normalmente era de maneira linear. Então, com isso, ele conseguiu encontrar uma relação que ficou conhecida como Lei de Henry, justamente em homenagem a ele, né, que chamava William Henry. Como que é essa Lei de Henry? Ela é uma relação que mostra que a solubilidade molar é diretamente proporcional à pressão. Normalmente, quando a gente escreve que a solubilidade é diretamente proporcional à pressão e a gente quer achar alguma igualdade entre elas, normalmente a gente multiplica por uma constante de proporcionalidade e a gente consegue encontrar uma igualdade entre solubilidade e pressão, com essa constante de proporcionalidade que vai ser relacionada normalmente com essa angulação que vai ter aqui desse gráfico aqui, que é uma reta, né? Então, quanto mais angulado for, ou seja, quanto mais variar a solubilidade do gás conforme se aumenta a pressão, esse valor da constante de Henry, que é essa constante, vai se alterar também e vai ser maior. Então, quanto maior esse valor, normalmente mais a solubilidade vai aumentar conforme se aumenta a pressão. Então, ele conseguiu chegar nessa relação que é possível saber a solubilidade molar em mol por litro do gás
quando se varia a pressão, por exemplo, a pressão parcial desse gás em atm, a partir desses valores e dessa constante de Henry, que é uma constante que vai depender normalmente do tipo de gás que está sendo solubilizado, né? Do solvente também, que está dissolvendo esse gás, e normalmente também vai depender da temperatura. Então, esse valor da constante de Henry, quando vocês forem utilizar, vocês vão ter que ver quais são as condições para se utilizar essa constante. Então, dependendo do gás, vai ter diferentes constantes, dependendo do solvente e dependendo da temperatura. Então, quando eu for fazer um cálculo como esse utilizando a constante de Henry, vocês vão, normalmente já tem essa constante tabelada para as diferentes condições, para os diferentes gases, diferentes solventes e para as diferentes temperaturas também, né? Só que o que é possível observar é que se a temperatura for constante, então e para o mesmo, vamos dizer assim, tipo de gás e mesmo tipo de solvente, o que pode ser observado quando a gente vê uma relação linear entre a solubilidade e a pressão? É que se a pressão parcial do gás dobrar, o que vai acontecer com a solubilidade dele também? Vai dobrar também, justamente por essa relação linear que tem entre solubilidade e pressão. Seria diferente se fosse uma relação que fosse ao quadrado aqui, ó. Tipo, aí já não teria essa relação se um dobra, o outro dobra também. Então, teria uma relação se um dobra, o outro, por exemplo, quadriplica. Mas no caso, como é uma relação linear entre solubilidade e pressão, se a pressão parcial do gás dobrar, o que vai acontecer com a solubilidade dele também vai dobrar. Então, isso é importante para a gente conseguir saber o quanto do gás pode ser dissolvido conforme se aumenta a pressão parcial desse gás que está sendo dissolvido lá, por exemplo, em algum solvente como a água. E normalmente uma coisa que se constatou também é que para a maior parte das substâncias, quando elas se dissolvem, por exemplo, num determinado solvente, ela vai se dissolver mais depressa conforme as temperaturas são mais elevadas. O que a gente pode chegar na seguinte conclusão, que normalmente o aumento da temperatura vai fazer com que essa dissolução seja mais rápida, vamos dizer assim. A gente pode dizer do ponto de vista cinético dessa dissolução. Porém, a maior parte dos gases, quando a gente fala de dissolução de gases, é menos solúvel quando a temperatura aumenta. Então, o que vai acontecer? Apesar de se dissolver mais depressa os gases que vão se dissolver, a solubilidade do gás costuma diminuir quando se aumenta a temperatura. Esse é um dos motivos que, por exemplo, quando aumenta, por exemplo, do aquecimento global, quando se aumenta a temperatura, por exemplo, de lagos, de oceano, de rios, o que ocorre normalmente com a solubilidade de gases como oxigênio nesse lago? Vai diminuir essa solubilidade, por quê? Porque quando se aumenta a temperatura, os gases vão ter mais movimentação e normalmente eles vão ter preferência para ter mais liberdade nessa movimentação e, por exemplo, para o meio externo de onde ele está dissolvido ali. Então vai fazer com que menos gás se dissolva na água se tiver um aumento da temperatura. E isso vai influenciar totalmente, por exemplo, na sobrevivência de organismos que dependem do oxigênio para sobreviver. Que se aumenta a temperatura daquele, por exemplo, de um lago que tem peixes, o que vai acontecer? O oxigênio vai se solubilizar menos, vai ter vamos dizer assim, menos oxigênio para que os peixes possam respirar e vai fazer com que com essa deficiência de oxigênio, os peixes comecem a morrer se aumentar a temperatura, por exemplo, desse lago. Então, vocês percebem que a gente pode correlacionar, inclusive, isso com um efeito, por exemplo, de aquecimento global na sobrevivência de seres aquáticos, né? Vamos dizer assim. Beleza? Seres, principalmente, que dependem de respiração, da respiração com oxigênio, né? Aí aqui eu vou mostrar um exemplo só para a gente utilizar essa lei de Henry para vocês verem como que a gente pode fazer cálculos usando ela. Então, vamos colocar esse exemplo aqui, ó.
mostre que a concentração de oxigênio na água de um lago é normalmente adequada para sustentar a vida aquática, que requer concentrações da ordem de 1,3 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então, a primeira afirmação que ele faz nesse exercício? Que normalmente a concentração mínima que precisa ter para que possa sustentar a vida aquática normalmente é essa concentração de oxigênio de 1,3 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então, concentrações mais baixas de oxigênio que essa, normalmente vai fazer com que essa vida aquática seja prejudicada, vamos dizer assim, em concentrações menores que essa. Então, aí o que ele diz? Ele diz assim, ó, a pressão parcial de oxigênio é 0,21 atm ao nível do mar. Então, o que ele quer saber? Ele quer que você mostre que essa concentração de oxigênio na água desse lago, para essa pressão parcial do oxigênio ao nível do mar, que é 0,21 atm, é adequada para sustentar a vida aquática, que necessita de, no mínimo, esse valor aqui de concentração molar, da solubilidade molar do oxigênio. Então, como que a gente pode fazer para calcular nesse caso? A gente tem a relação da solubilidade molar, por exemplo, do O2, que vai ser relacionada com a constante de Henry, para ele, né, em água, vezes a pressão parcial desse gás oxigênio. A pressão parcial foi dada, que é 0,21 atm, né? A constante de Henry também foi dada do oxigênio em água a 20 graus Celsius, que é essa constante aqui, ó, que é 1,3 × 10⁻⁶ mol por litro por atm, né? Então, com isso, a gente consegue calcular qual que é a solubilidade do oxigênio quando ele está nessa pressão parcial. Então, se a gente fizer esse cálculo da solubilidade dele, a gente vai usar a constante de Henry aqui, que é 1,3 vezes 10⁻⁵. Aí a gente coloca a unidade aqui, né? Mol, vezes litro a menos 1, vezes atm a menos 1. Ou seja, mol por litro vezes atm, né? E multiplica isso por essa pressão do oxigênio, que é 0,21 atm. Então, 0,21 atm. Se a gente cancelar as unidades aqui, ó, aqui tem o atm dividindo, né? atm é menos 1, e aqui tem o atm no numerador, então a gente consegue cancelar aqui atm com atm, porque atm dividido por atm é 1, né? Então a gente cancela. O que vai sobrar de unidade no final das contas da solubilidade molar? Justamente essa mol por litro, que vai ser a unidade que a gente vai ter aqui da solubilidade. Fazendo esse cálculo, 1,3 vezes 10⁻³ vezes 0,21, que eu já tinha feito anteriormente, vai dar um valor de 2,73 vezes 10 a menos 4 mol por litro. A gente sabendo desse valor da solubilidade do oxigênio nessas condições, de 20 graus Celsius de temperatura e do oxigênio em água, a gente consegue comparar se essa concentração seria adequada, se essa solubilidade seria adequada para que sustente a vida aquática. Como o mínimo seria 1,3 vezes 10 a menos 4 e deu um valor de 2,73, desculpa, vezes 10 a menos 4, por efeito de comparação, o que a gente pode constatar? Que como essa solubilidade nessas condições é maior do que o mínimo que é requerido para sustentar a vida aquática, a gente pode dizer que essa pressão parcial do oxigênio a 20 graus Celsius é adequada para sustentar a vida aquática, já que esse valor deu maior que o mínimo necessário. Então, é essa conclusão que a gente pode chegar nesse exercício. Tá claro, pessoal? Então, basicamente, é isso que a gente vai analisar quando a gente vai avaliar a solubilidade dos gases, por exemplo, em determinado solvente como a água, que é bastante comum. Normalmente a gente utiliza essa lei de Henry pra gente, que dá essa relação entre a solubilidade do gás e a pressão. Então, dependendo de qual é a pressão parcial desse gás, dependendo também qual é a constante de Henry dele, que também normalmente é tabelado, esse valor vai ser fornecido, é possível calcular qual que é a solubilidade em mol por litro desse gás dissolvido no solvente. Beleza? Ok. Vamos agora começar a comentar em relação a
ao processo de formação de solução do ponto de vista energético. Quando a gente fala da formação da solução, por que é importante a gente avaliar o ponto de vista energético? Porque normalmente é por ele que a gente vai saber se essa solução ela vai se formar espontaneamente ou não. Normalmente é a energia que vai, vamos dizer assim, guiar se uma solução vai se formar ou não. Então, sempre que a gente quer saber se um processo químico ou físico vai ocorrer ou não, normalmente é importante a gente avaliar esse ponto de vista energético, se ele é favorável ou não para esse processo químico ou físico ocorrer. Com a solução não é diferente. Toda vez que a gente vai analisar a formação de uma solução, é importante a gente analisar se do ponto de vista energético é favorável ou não para a formação dessa solução. Só que o primeiro fator que a gente vai analisar para verificar do ponto de vista energético como se formam as soluções é o que a gente chama de entalpia da solução. O que é esse valor? Para que serve? O que é esse valor de entalpia? Ele nada mais é que a variação de entalpia por mol de uma determinada substância que se dissolve. E normalmente essa entalpia ela vai ser uma energia que normalmente, na forma de calor, que é liberada ou absorvida a pressão constante, quando uma solução é formada, por exemplo. Quando um processo de dissolução do soluto, ele vai ou liberar ou absorver uma determinada quantidade de calor, quando esse processo ocorre, a pressão constante, né? E a entalpia que vai dar normalmente o valor de quanto de energia foi absorvida ou liberada à pressão constante. Só que normalmente, quando a gente vai associar a formação da solução com a entalpia, ou seja, do ponto de vista mais energético, normalmente ele ocorre em duas etapas, esse processo de dissolução. A primeira etapa vai ser a separação dos íons que estão no sólido e que vai formar tipo como se fosse um gás de íons. Como que eu posso explicar isso? Os íons, quando eles estão nos sólidos, eles interagem fortemente um com o outro, formando uma rede de íons que forma um sólido. Quando ocorre a separação desses íons, como se eles quebrassem essas ligações iônicas que ocorrem para formar o sólido, e eles viram como se fosse no estado gasoso que tem mais liberdade, esses íons, e essa é como se fosse a primeira etapa que ocorre para formar a solução. Primeiro, quebrar essas ligações entre os íons num sólido. A segunda etapa é justamente quando esses íons, vamos dizer assim, gasosos, eles são envolvidos pelas moléculas, por exemplo, de água, se for em água nessa dissolução. E forma a solução final, que é o que a gente vai chamar esse processo de entalpia de hidratação, quando a água envolve esses íons e hidrata eles. E só comentando também sobre esse processo aqui de separação dos íons, a gente vai chamar ele de entalpia de rede, também chamada de entalpia reticular em alguns casos, que é a mesma coisa, a gente falar entalpia de rede ou reticular. Então, normalmente, essa entalpia reticular ou de rede, toda vez que ela for falada, é uma entalpia que é relacionada com essa quebra das ligações entre soluto e soluto, né? E após essa quebra, normalmente para ocorrer essa quebra, vai precisar absorver uma grande quantidade de energia para que essa quebra ocorra. Por isso que a gente fala que normalmente esse processo, essa entalpia de rede, ela vai ser altamente endotérmica. Lembrando, para quem viu a parte de termoquímica lá, quando um processo é endotérmico ou exotérmico, o endotérmico normalmente é aquele processo que, para ele ocorrer, ele necessita de absorção de energia, né? Então, num caso como esse, essa primeira etapa, normalmente é um processo que vai precisar absorver energia para que ocorra a quebra entre essas interações soluto-soluto, para que eles estejam livres para ser envolvidos pelas moléculas de água. A partir do momento que houve essa quebra, aí vai entrar a entalpia de hidratação, que vai ser as moléculas de água estabilizando esses íons, envolvendo eles, que normalmente vai ser altamente exotérmica. Então, esse processo de quando as moléculas do solvente envolvem o soluto, no estado, vamos dizer assim, gasoso,
normalmente esse processo vai liberar uma grande quantidade de energia, porque essas moléculas do solvente vai estabilizar esses íons que estão separados um do outro depois que ocorreu o primeiro processo. Então sempre tenha em mente isso. Primeiro, vai ser quebradas as ligações entre soluto e soluto, que vai necessitar de absorver energia, que é chamada de entalpia de rede. E depois, que foi quebradas essas ligações, esses íons vão ser envolvidos pelas moléculas do solvente, que é o que a gente vai chamar de entalpia de hidratação, que vai ser liberado uma certa quantidade de energia. Mas o que importa para a gente saber a entalpia da solução, da formação da solução como um todo, se no final das contas ela vai absorver ou liberar energia, vai ser a soma das duas. Então a soma da primeira etapa, né, essa é a primeira etapa, com a segunda etapa. Lembra que eu comentei que a primeira etapa absorve uma grande quantidade de energia para fazer quebrar as ligações, conforme eu estou mostrando aqui, ó, essa entalpia de rede, ó, as moléculas estão interagindo aqui, os íons, por exemplo, interagindo fortemente um com o outro quando ele é sólido. Vai precisar absorver uma grande quantidade de energia para que esses íons aqui não estejam mais interagindo fortemente como estavam antes. E depois que esses íons são envolvidos pelas moléculas aqui, ó, de água, o que vai acontecer? Vai liberar, vai perder uma grande quantidade de energia após a formação dessa solução. Que aí, quando ele perder essa grande quantidade de energia, vai ser relacionada com essa variação de entalpia de hidratação, que a gente chama. Então, a soma das duas, uma absorve, a outra libera, que vai dar qual que é a variação de entalpia da solução. Em outras palavras, quanto que após a formação da solução vai se liberar de energia ou absorver. Só que para a gente saber quanto, a gente precisa saber esses dois processos, o que absorve e o que libera, quanto que vai absorver e liberar de cada um. Aí, a variação da entalpia da solução ela pode ter dois principais casos, vamos dizer assim. Quando a energia que ela precisa absorver, que seria essa entalpia de rede, é maior do que a energia que ela vai liberar depois que são envolvidas pelas moléculas do solvente, se essa entalpia de rede for maior que a de hidratação, o processo final, quando subtrai uma em relação à outra, vai dar uma variação de entalpia da solução que vai, no final das contas, absorver energia. Porque ela precisou absorver mais energia do que o que ela liberou depois. Então, vamos dizer assim, quando a gente soma as duas, uma absorveu uma grande quantidade, depois ela liberou uma quantidade que foi menor do que o que ela tinha absorvido na primeira etapa. Então, no final das contas, essa entalpia da solução vai absorver energia. Então, em casos como esse, a gente vai dizer que a formação dessa solução, no final das contas, vai ser uma solução que vai ter uma entalpia que vai absorver energia quando ela forma. Então, são aquelas soluções que, quando elas se formam, normalmente você vai verificar no frasco que o frasco vai começar a diminuir a temperatura dele. Por quê? Porque ela está absorvendo energia do meio externo para que ocorra esse processo. Então, é uma dissolução do tipo endotérmica nesse caso. Só que para a gente saber se é uma dissolução endotérmica ou exotérmica, a gente necessariamente precisa saber qual que é a entalpia de rede, qual que é a entalpia de hidratação. Quando a gente soma as duas, que a gente vai saber qual que é a entalpia da dissolução, da formação da solução, de uma maneira geral. Agora, se for ao contrário, a entalpia de rede for menor do que a entalpia de hidratação, aí o que vai acontecer? Ele absorveu uma certa quantidade de energia, mas depois ele liberou mais do que ele tinha absorvido na primeira etapa. O que vai acontecer? No final das contas, ele vai liberar uma certa quantidade de energia para formar essa solução. Então vai ser aqueles casos que, quando a solução se forma, o frasco vai começar a esquentar. Então, em casos como esse, essa entalpia de hidratação é maior do que essa entalpia de hidratação aqui, ela é maior do que essa entalpia de rede. Por quê? Porque ela vai liberar mais energia do que essa entalpia de rede vai precisar absorver na primeira etapa. Então, vocês percebem? Vai depender dessas duas etapas que, se a segunda etapa liberar mais energia do que a primeira absorve, no final das contas a dissolução vai acontecer liberando energia exotérmica. Se for o contrário,
a quantidade de energia que precisa ser absorvida, que é essa entalpia de rede, é maior do que a que vai liberar depois pela entalpia de hidratação, aí, no final das contas, esse processo de dissolução, a gente vai falar que ele é do tipo endotérmico, ou seja, que vai absorver a energia do meio externo para que essa dissolução ocorra. Beleza? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que evidenciar quando forma qualquer tipo de solução. Só que sempre que a gente vai relacionar se essa dissolução é espontânea ou não, ou seja, se você colocar lá uma certa quantidade de soluto, esse soluto vai se dissolver ou não, a gente vai ter que relacionar com uma variação que a gente chama de variação de energia livre, que é esse ΔG aqui da solução. Esse ΔG é o valor dele que vai indicar se a solução vai ser formada ou não. E quando a gente vai verificar esse valor da variação de energia livre, ele vai depender de outros dois, vamos dizer assim, valores. Ele vai depender dessa entalpia da solução que eu expliquei para vocês anteriormente, que ela pode ser positiva ou negativa. Se ela for positiva, lembra? É quando um processo é endotérmico. Então, é quando é um processo que, no final das contas, vai precisar absorver energia para ocorrer. E quando ela é negativa, ela vai ser um processo exotérmico, que é um processo que vai precisar liberar energia para ocorrer. Só que esse ΔG ele é influenciado não só por essa entalpia, que foi o processo que eu expliquei anteriormente, se ele vai liberar ou absorver energia no final das contas. Ele também é influenciado principalmente pela temperatura, mas principalmente por essa variação aqui, que é o que a gente chama de variação de entropia. E essa variação de entropia, ela nada mais é que relacionada com uma medida da desordem do sistema. Quanto mais desordenado tiver o sistema, mais caótico tiver esse sistema depois que o processo ocorre, maior é esse valor dessa variação de entropia. Então, normalmente, toda vez que um sólido que está altamente ordenado, ele se dissolve num líquido, normalmente a desordem vai aumentar, porque antes eles estavam ordenados, por exemplo, os íons estavam tudo organizadinho lá, formando a estrutura de um sólido. Quando ele começa a se dissolver, ele vai ficar mais desordenado, e normalmente esses processos de dissolução faz com que tenha uma variação de entropia grande, positiva. Então, só que o que acontece? Vai ser como se fosse dependente desses dois processos. Normalmente, quando essa variação da energia livre ela é negativa, ou seja, quando a gente faz essa conta aqui e o valor dela dá menor que zero, ou seja, negativa, é quando a solução vai se formar. É quando essa solução ela vai se formar espontaneamente. Então, você calculou lá esse valor do ΔG. Foi dado lá qual é o valor dessa entalpia da solução, qual que é o valor da variação da entropia e a temperatura. Foi dado esses valores, você calculou, o valor do ΔG deu negativo. Sempre que ele der negativo é quando a solução vai ser formada espontaneamente. Se você colocar o soluto lá, ele vai se dissolver espontaneamente em água, por exemplo, ou no solvente que está sendo analisado. Agora, se essa variação da energia livre, depois que você calcular, for positiva, qualquer valor que der positivo, aí essa solução não vai se formar espontaneamente. Que vai ser aqueles casos que você coloca lá o soluto e ele não vai se dissolver espontaneamente no solvente. Ou seja, ele vai acabar precipitando, indo para o fundo ou formando duas fases. Então, aí nesse caso, não vai ser espontâneo a formação da solução, dessa dissolução do soluto no solvente. Então, vocês percebem que se você quer saber se um soluto vai se dissolver num solvente ou não, vocês vão precisar analisar essa questão energética. Analisar qual é o valor dessa variação de energia livre. Se for um valor negativo, vai ocorrer essa dissolução espontaneamente. Se for um valor positivo, não vai ocorrer. Tá certo isso? Só que lembrando, se vai ser negativo ou positivo, vai depender dessa entalpia, que é a energia que ele absorve ou libera depois que ocorre o processo de dissolução, e dessa entropia, é quão desordenado fica o sistema depois que ocorre essa dissolução. Então, dependendo dos valores de cada um,
a gente pode analisar se o ΔG vai ser negativo ou positivo para a gente saber se essa solução vai se formar ou não. Beleza? E normalmente, se esse aumento da entropia, que é aquele ΔS, for muito grande, é ele que vai ser responsável pela solubilidade daquelas substâncias que se dissolvem absorvendo energia. Porque normalmente, deixa eu colocar aqui a expressão de novo só para a gente analisar. ΔG igual a ΔH menos T ΔS. Esse ΔH, normalmente, lembra que eu falei para vocês que normalmente a dissolução ocorre se o ΔG for negativo. Esse ΔH, normalmente, quando ele é endotérmico, ou seja, quando ele é positivo, normalmente ele vai influenciar de uma maneira que não vai ser adequada normalmente para a dissolução ocorrer. Mas aí vem a pergunta, por que que mesmo assim a dissolução ocorre, mesmo que no final das contas ela absorva energia que normalmente não é a melhor forma para ocorrer uma dissolução? Por quê? Porque se o ΔH for positivo, ele vai influenciar nesse valor do ΔG aqui de maneira com que ele não se torne negativo. Só que por que mesmo assim a dissolução ocorre? Porque esse termo aqui do TΔS, o ΔS no caso, ele é tão positivo, é quando ele é tão positivo que faz com que esse termo aqui fique mais negativo do que o ΔH é positivo, e vai fazer que no final das contas, quando faça essa conta, o ΔG, mesmo que o ΔH seja positivo, ou seja uma dissolução endotérmica que absorve energia, ocorra porque esse ΔS aqui ele é tão positivo, a desordem é tão grande, que vai fazer com que esse termo aqui fique todo negativo, e esse valor negativo desse termo aqui seja mais negativo do que esse valor aqui é positivo. Então, no final das contas, o ΔG vai ficar negativo e a dissolução vai ocorrer. Então, sempre que vocês verem qualquer solução que se dissolva e resfrie o frasco, ou seja uma dissolução do tipo endotérmica, ela só ocorre porque essa variação de entropia para ocorrer essa dissolução é tão alta que faz com que a energia livre fique negativa, mesmo que o ΔH seja positivo. Tá claro isso, pessoal? Então, essa é a explicação do ponto de vista energético para a formação da solução. Agora, se essa entalpia da solução for muito positiva, que supere até o valor desse termo que é negativo aqui do TΔS, ou seja, esse aumento da entropia não é suficiente para que ultrapasse o valor do ΔH positivo, quando ele é muito positivo, aí vai causar insolubilidade do soluto no solvente, ou seja, a formação da solução não vai ocorrer. São aqueles casos que você adiciona ao soluto e ele precipita, ele não forma a solução. Ele não vai conseguir se dissolver muito bem no solvente. Beleza? Então vai ser como se fosse uma competição entre esse valor da entalpia com esse valor da temperatura vezes a entropia, vezes a variação da entropia. Beleza? Então, se for negativo, ΔG, a dissolução ocorre. Se for positivo, a dissolução não vai ocorrer e vai gerar insolubilidade do soluto no solvente. Tá claro isso, gente? E normalmente, concentrações altas de soluto vai fazer com que essa energia livre fique positiva. Lembra que quando ela é positiva não ocorre dissolução? E esse sólido ele começa a precipitar. Então, vamos analisar aqui esse gráfico, que ele é bastante importante para a gente entender esse processo. Que normalmente, conforme a gente vai aumentando, você percebe aqui que a concentração do soluto pela energia livre. Lembra que é esse valor de energia livre, conforme ele vai diminuindo, que faz com que a dissolução ocorra. Se ele aumentar, a dissolução normalmente não ocorre, que quando vai ocorrer a precipitação do soluto. Ele vai para o fundo, por exemplo, e não vai se dissolver. Normalmente, conforme a gente vai aumentando aqui a concentração do soluto que você vai colocando, vai chegar um ponto que ele vai se dissolver, vai se dissolver, vai se dissolver. Por quê? Porque o valor dessa energia livre está diminuindo. Vocês percebem aqui, ó. Ele está cada vez diminuindo mais aqui. Até que chega um ponto que ele chega num equilíbrio, que é esse mínimo aqui. Esse ponto, que vai ter uma certa concentração do soluto lá, depois que você for aumentando e dissolvendo o soluto, esse ponto do mínimo aqui, que
que ele chega na energia livre, é justamente esse valor aqui, é justamente o valor quando a solução fica, que eu estava explicando para vocês, saturada, que é quando ela não consegue dissolver mais nada de soluto a partir daquele momento. Então, essa concentração do soluto aqui, quando ele chega nesse mínimo, é justamente aquela solubilidade molar que eu estava falando para vocês lá, que é a concentração máxima que consegue ter de soluto naquela temperatura, né? Qual é a concentração máxima que ele consegue ter para ser solubilizado no solvente e formar a solução. Se a adição de soluto continuar a partir daqui, olha o que vai acontecer com esse valor do ΔG da energia livre. Ele vai começar a aumentar. Se ele começar a aumentar, lembra que eu falei para vocês, a solução não se forma quando ele aumenta. Então, a partir daqui, nada mais o soluto vai conseguir se dissolver. Então, é o momento que ele começa a se precipitar. Por quê? Porque ele já chegou na capacidade máxima que pode ser dissolvida. E se a gente colocar mais, que é aquele momento que a gente está lá adicionando açúcar lá e mexe, adiciona, ele vai solubilizando. Só que chega um momento, se você colocar muito soluto, o solvente não vai mais conseguir solubilizar esse soluto para formar essa solução e vai começar a quantidade adicional que a gente está colocando a precipitar, vai para o fundo. A moral da história é quando chega nesse momento aqui, que ele chegou nessa energia livre mínima possível, e aí o valor dessa energia livre começa a aumentar, e lembra que ΔG positivo não solubiliza mais soluto. Então ele começa a precipitar, não, nesse caso. Então, se a gente analisar essa curva, a gente consegue entender isso, que a gente consegue ir aumentando a concentração do soluto enquanto estiver diminuindo esse valor da energia livre. Chegou no mínimo, ela saturou. Quando ela começa a continuar aqui a concentração do soluto, você continua adicionando e esse valor da energia livre começa a aumentar, aí é quando começa a se precipitar, porque a solução não suporta mais adicionar mais soluto nela. Beleza? Então, basicamente era isso que eu gostaria de ter comentado nessa aula, né? Explicar como que ocorre esse processo de dissolução, como que ocorre ele, inclusive do ponto de vista energético, né? Associar isso com a entalpia, com a entropia, e que a soma dessas, e vamos dizer assim, que na verdade a partir da utilização dessas duas propriedades, da entalpia e da entropia, que a gente consegue determinar o ΔG, que é a energia livre, que é por ele que a gente vai saber se uma solução realmente vai formar ou não. E até que momento ela pode formar ou não. Que é quando o ΔG é negativo, a solução se forma. Se o ΔG for positivo, a solução não se forma mais e o soluto vai começar a se precipitar, num caso como esse. Beleza, gente? Era isso então que eu gostaria de comentar nessa aula. Na próxima aula a gente vai comentar um pouco mais sobre as propriedades coligativas das soluções, ou seja, quando a gente adiciona soluto num solvente, vai mudar as propriedades do solvente, e essa mudança a gente vai chamar de propriedade coligativa, que eu vou explicar as principais na próxima aula. Beleza? Bons estudos então, pessoal. Até mais então. Tchau, tchau.